Primeiro nós temos que expropriar a grande propriedade e colocar essa na mão. O que é grande propriedade? As grandes empresas, assim, vamos pegar... De gringo. Não. A partir de quanto? O cara tem que lucrar quanto? Tem que ter que tamanho? Vamos supor, você vai ter aí 300, 500 funcionários para cima. Vamos estatizar tudo isso daí. Aí, o que nós vamos pegar, colocar essas empresas sob controle da população local e dos funcionários. Porque eles são as pessoas que vão eleger o conselho diretor. Funciona muito bem. Funciona na Huawei, por exemplo. Funciona que é uma maravilha. Na China também, Imagina. né? Assim. Você vai tirar as pessoas capacitadas, que têm Eu não know-how, concordo com que 100%, estudaram, e vamos botar o povo escolher. Os acionistas são especialistas? Aí faz igual o Lula, que escolheu a Marielle lá vamos entender. pra uma metalúrgica. Você A irmã como da defensor Marielle. do capitalismo, você deveria saber que o dinheiro não precisa de know-how. O dinheiro contrata o know-how. Concordo. Isso é verdade. Você tem Mas o dinheiro contrata. Agora, se você vai pôr o povo pra escolher, o povo vai o escolher. povo costuma fazer boas escolhas? Sim. Olha o que a gente tá vendo aí. Então, mas aí tá tirando as boas escolhas. Então a democracia é falha, por um lado. Mas lógico que é falha. Então, Aí entra a o democracia Por isso funciona que eu pro sou a governo favor e a mais da empresa tem que ser uma república ditadura. do que da democracia. República E eu não, sem sou democracia eu não sou a favor de, como eu já falei, de todo mundo ter direito a voto. Se a pessoa, por Então, exemplo... os funcionários, por exemplo, você acha que não tem condição de escolher pessoas capazes de gerir a empresa? Só o dono que tem. Você acha que... Não, senhor. Se empresas que deram certo é porque foram feitas boas escolhas. O mercado seleciona. É igual... Vamos pegar uma coisa que o parece... mercado seleciona. As pessoas que Sem trabalham complô, lá. é verdade, tem complô. As pessoas que trabalham lá. E as pessoas que usufruem do serviço. Você acha que se eu chegar hoje, por exemplo, numa empresa qualquer, numa metalúrgica, aí eu tiro lá os diretores, que eles passaram por um processo, foram pessoas capacitadas, um RH, pessoas contratadas, fizeram um processo de seleção para contratar as melhores pessoas possíveis, aí eu tiro todas essas pessoas e falo pro todos os peões, decide aí, aí a gente vai ter pessoas melhores. Mas você acha que é isso para tomar as decisões. Então você tá falando que os diretores são um órgão técnico. Eu tô falando assim, você vai pegar uma empresa igual a Ford, você vai trocar os acionistas, que a maioria dos caras nunca nem pisou numa montadora. Tô falando de acionista. Mas é isso que tô eu falando de quem comanda a empresa. Mas é isso, o acionista é o dono da empresa. O comunismo é substituir o acionista pelo povo. Aí eu concordo. Tá, aí o acionista é um cara que comprou ação. E a empresa cresce por causa disso. Não necessariamente, às vezes porque... Não, a empresa não cresce por causa disso. Cresce por causa disso. Mas o Steve Jobs foi obrigado a fazer isso, por Tudo exemplo. bem, mas inúmeras empresas iam pra falência, não foram porque abriram capital. Isso acontece também. Inclusive, quem se salvou fazendo isso e fazendo uma baita sacanagem com isso depois foi o Donald Trump. Ele fez isso. A empresa vai lá, abre capital, consegue acionistas, esses acionistas entram com dinheiro, aí eu roubo todas as pessoas e dou pro povo. Quer dizer, essas pessoas não fazem parte do povo. Cara, não são povo. Eu também diferencio assim. Eu acho curioso porque... Eu tô basicamente... Por exemplo, o conceito de trabalhador para comunista é uma coisa curiosa. Porque o cara que é peão é trabalhador. Eu, por exemplo, não sou. Eu sou engenheiro, eu não sou trabalhador. Você tem uma experiência, João? Você é um pequeno burguês, pelo critério. Pequeno burguês. Se ele faz a empresa dele cresce, amanhã ele tem 100 funcionários. Aí eu perco. É diferente tomar dele... Vamos fazer a empresa crescer. Mas vamos lá. Então, aí já... Nenhuma empresa mais vai crescer no Brasil. Gringo eu concordo, que roubou. Aí nenhuma empresa mais consegue capital. Mas Vamos lá. Então você concorda comigo que você pode trocar o acionista pela população, porque o acionista finalmente... Discordo. Não, por quê? O acionista porque você está tirando as pessoas que investiram dinheiro e por isso ele é acionista? Não, tô perguntando especificamente do aspecto da administração. Você pode substituir a decisão do acionista pela decisão da população? Não. Por quê? Porque se esse cara é um acionista, se ele conseguiu dinheiro... Não, eu não tô falando das consequências. Tô primeiro colocando o problema da administração. Tá, você quer fazer... Você tá falando se Só você pode de forma autoritária tirar os acionistas e colocar outras pessoas? Lógico que pode. Não tô nem discutindo isso. Tô discutindo então não entendi sua pergunta. O acionista pode escolher, mesmo sem saber nada da empresa, ele pode escolher uma Mas equipe o acionista, ele escolhe o quê? O acionista, ele não tá escolhendo. Ele define o CEO. Eu sou acionista, eu tenho ação os majoritários, né? Porque são mesmos, aí entra... funciona. Então, de novo, vocês convergem aí. Você vai ter assembleia de acionista lá. E você acha que estão todos os acionistas Só lá? os mesmos estão. Esse é o meu problema. Se fosse que controlam a empresa. Se fosse do jeito que tá falando, ia ser bom. E se esses caras, eles sabem o que estão fazendo, a empresa dá certo. Se não sabem, ela dá errado. Deixa eu te falar. Você tem a BlackRock, por exemplo, administra $1 trilhão. Certo. É a maior acionista de 500 das 500 maiores e a Vanguard empresas junto com a Vanguard. Sim. As duas aí administram metade da economia mundial. É. Te garanto que os analistas dessas empresas, na esmagadora maioria dos casos, os donos da empresa, eles não fazem a mais puta ideia do que acontece com aquilo ali. E eles são todos ricos porque são burros. Porque herdeiros, a maioria. Eles têm muito capital e eles 500 anos é a família dele. O que mais existe no mundo é herdeiro pobre. Não, é rico. Tá? Herdeiro que perdeu tudo. Isso é verdade também. Cara, mas nesse caso dessas famílias pega o Elon Musk, herdeiro. Olha o que ele transformou.
Mas, que ele herdou. mas você discorda, Léo? Tem Ele famílias, multiplicou que estão há centenas de anos aí. Concordo. Mas é é normal Não, o Elon esse Musk- cara o que é Elon Musk herdeiro é herdeiro, ser e treinado desde que ele é trilhão. criança. Então, mas como Mas que o livre ele mercado era vai antes, combater mas isso? beleza. Como é que nossas meras nações jovens Então, o livre vão mercado combater vai esses caras seculares aí combatendo de isso, séculos? dando condição pra qualquer pessoa começar a empreender Não, mas e só- crescer. só- Aí eles não é compra. Não, O mas vamos mercadinho lá. vira um dia, Não, o mas mercadinho isso que vira é um legal. bagulho. Ô, Léo, Isso Léo, que é legal. Oi, rapidinho. vamos lá. Então você tá falando pra mim que as pessoas são ricas porque elas sabem o que elas estão fazendo. Via de regra, sim. Senão ela perderia o dinheiro. Acho que essas são exceções. É. Agora, claro, você tem a pessoa que Não, não, herda não. o dinheiro, ele vai ser rico momentaneamente, uma hora ele vai Mas perder. deixa eu te perguntar, o cara que vai lá, você é multibilionário, ele pega o dinheiro, dá na mão da JP Morgan, qual que é a chance dele continuar rico? É, eles continuam há muitos séculos. Peraí, Não, como é que- Rothschild Você, pega- também. você é multibilionário. Ah. Aí você fala, eu não quero saber nada de finanças, eu vou pegar aqui duas instituições É. financeiras respeitáveis, pegar aqui a Goldman Sachs e JP Morgan, e vou dar pra eles administrarem meu portfólio. Todos da falsa Israel, por Não, coincidência. eu vou Não, aí não pode eu vou falar dar isso. pra esses especialistas em mercado financeiro administrarem meu portfólio. Qual a chance desse cara continuar muito rico? Peraí, as pessoas que estão colocando seu dinheiro para profissionais investirem, elas não estão ganhando mais dinheiro? Então. É isso que eu tô falando, o cara não precisa saber nada. Basta ele ter Mas o dinheiro, esse dinheiro cara já- não Falta está só uma tomando coisinha nisso decisão tudo. na Exato. empresa. É isso que eu tô falando, porra! Então, você tá falando o contrário. Não, eu tô Você tá falando querendo tirar o cara que toma a decisão e colocar Não. uma pessoa qualquer. Não, eu Colocar tô um querendo- padeiro pra Não, tomar a eu tô decisão. querendo substituir o herdeiro milionário que não trabalha por pessoas que têm família pra criar e elas ficarem É. com o dinheiro e não o multimilionário. É. O técnico que toma Então, a decisão você tá- pode ser o os- mesmo técnico. Os dois estão Você certos, vai estão tirar exagerando. dinheiro de todo mundo que é rico, dá pra todos os pobres. Não, não. Daqui 100 anos, todos esses caras que ficaram ricos com o dinheiro roubado vão voltar a ser pobre e todos os caras que perderam dinheiro vão voltar a ser ricos. Você tá falando de uma coisa que não foi o que eu falei. O que eu falei é o seguinte: você vou pegar o acionista, esse cara que é dono de um capital gigante, que não trabalha, dá o dinheiro pro técnico administrar, e ao invés dele colher os lucros, eu vou pegar esses lucros que são administrados por pessoas que sabem o que estão Sim. fazendo e vou usar pra dar comida pro povo. Tá, pra legal. aumentar salários, Bacana, etc. bacana. Então aí esses pobres agora vão ganhar dinheiro. Não, não é que eles vão ganhar dinheiro. Ah. A qualidade de vida geral sobe. Legal, legal. Porque você aumenta os salários, você tem melhores serviços públicos. Legal. O Bacana. fruto da riqueza social vai ser, em vez de parar para meia dúzia de pessoas, que é o que acontece hoje, Sim. vai ser distribuído para a população. Aí essas pessoas vão ganhar dinheiro. Vamos- E elas vão poder. Não, elas não vão ganhar dinheiro, vão melhorar de vida. Que é Então, mas como diferente. que se melhora de vida? Né? Você tendo mais poder de aquisição, poder adquirir mais coisas. Você poder comprar roupa, poder comprar casa, não é assim que você melhora de vida? Mas não necessariamente você precisa Recursos. aumentar. Exato. O Né? cara vai ter mais acesso a bens de Legal. consumo. E essas pessoas agora vão investir em outras empresas, não? Não, porque justamente elas não vão investir. Então nunca mais vai surgir uma nova empresa. Não, você pode. Acabou o mundo. Você acabou Claro. de destruir o Não, mundo. não, você Meus pode- parabéns. Eu não falei Você acabou que não vai de surgir destruir nenhuma o nova mundo. empresa. Nunca mais vai surgir uma nova empresa. Deixa eu te perguntar Toda uma empresa coisa. que crescer, você vai roubar. Claro que não. Porque Você acabou de falar o Estado isso. pode criar empresas, velho. Você pode E isso através... tá funcionando super bem. Mano, vou te perguntar. Eu posso ter, Rússia, no fazenda, Brasil... Rússia, homem no espaço. Ah. Assim, vamos desenhar. Legal. Rússia, fazendão. Revolução, Rússia, Legal. homem no espaço. E matar inúmeras pessoas, empobrecer Não, a população mas não pra criaram a colocar uma empresa. pessoa no Não, espaço. mas não criaram. Não Legal, criaram a empresa? como criar um metrô lindíssimo de Moscou às custas de mortes de inúmeras Não, pessoas mas você vê, que agora, trabalharam de agora forma você tá escrava. fugindo do argumento. Né? Você tá falando que é impossível o Estado criar novas empresas e novas Não, tecnologias. que momento eu usei a palavra impossível Você que falei acabou de isso? falar que se a gente estatizar tudo, ninguém vai Se inventar você mais vai nada. roubar todas as empresas, nenhuma pessoa vai criar mais empresas. Mas Só e o a União Estado vai Exato. poder criar. Agora, o que é melhor? Eu ter no Brasil 200 milhões de pessoas pensando como que eu posso resolver o problema das pessoas e criando soluções e abrindo empresa, e arriscando o seu próprio capital, ou o governo com uma meia dúzia de burocrata criando ideias idiotas e gastando o meu dinheiro. O que você acha que é melhor? Vamos ter a terceira opção. Hum. Que isso daí que você tá falando, ninguém defende, no planeta inteiro. Mas vamos lá. Você tem a terceira opção. O cara pensa, tem uma ideia, aí ele vai lá, apresenta, vamos supor, uma licitação. Você pode hoje em dia até fazer Nossa, votação só essa pela internet. burocracia eu já desisti. É, porque o cara... Eu queria eu fazer minha empresa, já tem que falar com o governo, eu já desisti. Não, vamos supor, você vai lá, pode É. fazer pela internet, já que você É. quer. Você monta lá o que você quer da sua empresa, você tem R$0 de capital, você é pobre, fudido. Mas você tem uma boa ideia, você estudou, você é um bom engenheiro. Legal. Você vai apresentar seu projeto ali, aí você vai levar lá, o pessoal vai olhar assim, o tal do mercado, o consumidor Sim. vai olhar e falar, puta, isso é uma grande ideia. Legal. Vamos liberar pra ele o dinheiro pra ele tentar. Legal. Aí você
que você não vai ter que arriscar seu capital nada. Concordo. Mas você tem uma ideia, o pessoal confiou em você. Sim. E aí você vai começar o projeto. Legal. Aí a população vai olhar e falar, isso aqui tá andando bem, isso aqui tá andando mal. Sim. E aí Mas vai... foi nacional-socialismo, pô. Hã? Era assim que o Bigode fazia. Não, Bigode não fazia isso. Mas, era, pô. Você sabe que isso não funciona? Porque quando eu tenho uma boa ideia e eu apresento para o mercado quer saber se eu dou lucro ou não. Se der lucro, eles vão apoiar a minha ideia. Se eu apresento isso para o Estado, eles vão apoiar a minha ideia. Se eu sou amigo de alguém, se eu sou parente de alguém, nunca funciona isso, nunca funcionou. Não é o Estado E isso que vai acontece tomar a aqui no decisão. Brasil, sabe onde? Com a Lei Rouanet. Cara, Quais são os projetos que são aprovados para a Lei Rouanet? Dos amigos do... Mas na China pode fazer empresa, não pode? Na China pode, na Rússia pode? Sim. Não, para aí. Você entendeu que não vão ser meia dúzia de pessoas que vão tomar a decisão? Quantas pessoas serão? Cara, o máximo Com possível. a tecnologia hoje dá. Um milhar de pessoas. Esse é o único jeito. Toda ideia que qualquer cidadão tiver vai ser analisado por milhares de pessoas. Cara, Os seus devidos nichos você faz online, Não. o congresso online talvez uma tenha. startup e você vai passar o chapéu para investidor. Como é que funciona? Toda ideia. Por que a ideia no capitalismo funciona? Porque eu apresento uma ideia para pessoas que estão acostumadas Ah, então pronto, a pessoal é lidar com burro. isso, pessoas especialistas. Aí você quer pegar para isso num país onde a média de QI é 83. Pronto, então né? E eu vou o colocar. socialismo não funciona porque o pessoal é burro. Porque a média de inteligência é baixa. Quer dizer, E o eu socialismo concordo, não mas- funciona porque o povo não sabe escolher. Porque a média de inteligência é baixa. Você sabe que quando Então, a se eu ditadura ficou coloco- marcada pela frase o povo não sabe escolher presidente. Se eu coloco pra média, vai dar errado. Se Quer eu dizer, coloco se a pros população- mais capacitados, dá certo. Então a diferença Simples entre eu assim. e você é que É. você acha que... Então vamos lá, vamos usar a sua ideia, tá? Você tem que fazer, você tá doente. Eu tenho que fazer uma cirurgia. Que cirurgia será que eu tenho que fazer em você pra te curar? Vou ter que definir o tratamento. Eu posso pegar um grupo de médicos especialistas pra escolher ou fazer igual você quer fazer. Não, eu boto pro povo votar. Qual vai ser o tratamento que vamos colocar pra você? Obviamente. Você entende a estupidez disso? Isso é estúpido. Né? É o que Mas- você propôs, claro que não. só que pra empresa. Não. É a mesma coisa que você Mano, propôs. cara, Exatamente o cara- a mesma coisa. Pensa, você é engraçado. É um argumento maluco. O cara chega lá e vai. O Steve Jobs, ele quer montar a Apple. Aí ele chega lá com uma geringonça, bagulho que ninguém nunca viu, mostra pros caras de gravata que nunca viram o negócio também. Ele fala: olha, isso aqui vai ser muito bom, é um computador. Aí o idiota olha lá, porque também, o investidor também é idiota. Tem um monte de Sim, ele é rico porque ele é burro. Não, Sim. tem vários investimentos estúpidos. Sim, e Você isso não tá viu o cara calculado no risco. Exato. Esse é o risco que você calcula pro cara ficar multimilionário. Esse é o risco que eu calculo pro povo ter o que comer. Mas vamos lá. Aí o idiota... E nessa que do nunca- povo ter o que comer, o povo tá sempre passando fome, quando se pensa não. só nisso. Na verdade, não. Na União Soviética o pessoal comia, em Cuba o pessoal come. Aqui é que o povo passa fome. É, engraçado que não tem um gordo em Cuba, e o pessoal tá comendo bem pra caramba, isso que eu acho engraçado. Maluco. Não tem um gordo Olha, em Cuba. Até a direita reconhece. É. Você pode pegar de esquerda, de direita, a ONU, a União Europeia. É. Todo mundo reconhece que a situação alimentícia em Cuba é melhor do que aqui. Então você tá falando que todas essas pessoas que estão vindo pra cá agora de Cuba e estão falando que eles não comem proteína, eles têm acesso a um ovo por semana, todos eles estão mentindo. Não, o que eu falei, que isso é interessante. A diferença de Cuba é que quando você passa do extrato mais baixo da sociedade, o cara que seria a classe média no Brasil, esse vive pior lá. É verdade isso daí. Mas o cara que é pobre, esse vive melhor. Lá tá todo mundo vivendo como pobre. Mas você ouviu o que eu falei? Que você Ouvi. deu a volta no argumento. Lá Eu tá falei todo outra mundo coisa. vivendo como Você pobre. entende que o cara que trabalha como lixeiro aqui, ele vai comer o pão que o diabo amassou aqui, e em Cuba ele vai ter saúde, ele vai ter educação, ele vai ter Ele tem transporte. saúde em Cuba? Ô! Você já viu as seringas que ele usa em Cuba pra dar injeção? Vocês já viram? Já. Que são seringas da década de 50, de metal e vidro. Você sabe que a gente teve que trazer... Você já viu isso? Eles fazem... O cara, Cuba é um verdadeiro milagre. Com equipamento atrasado, porque o bloqueio, claro, Sim. e falta de dinheiro, eles têm mais médicos por pessoa Sim. do que qualquer país no mundo. Aqueles médicos que vieram pra cá e estavam errando, inclusive, Não, os é aqueles médicos medicamentos. que você vai em qualquer posto de saúde em São Paulo, tem um desgraçado que ficou aqui e todo mundo gosta dele, porque ele é um puta médico. É, não é o que eu tô vendo, não, mas Você, tudo é bem. porque você não vai no SUS. É. Os caras, mano, você É. Não, é uma boa. Vai ter muita gente assistindo isso daqui. O pessoal que foi atendido por médico cubano que fale. Porque eu fui. O pessoal é médico. E são os melhores médicos. São Os médicos melhores que os- cubanos são olha- melhores que os brasileiros. São. Então Pode ficar todos tranquilo. esses relatos, inclusive de receitas, passados medicamentos errados, que estão na internet aos montes, todo mundo tá mentindo. Mano, vou te falar. Tem mais erro médico no Brasil do que em Cuba. Por que os Estados Unidos estão no contrato dos médicos cubanos, se eles são Porque, tão bons? porque politicamente é muito Ou ruim, mas tem um monte de Alemanha. gente... Eles Alemanha, contratam. Pior né? que a Europa tá Porque cheia de médico cubano então não deve ter contratado. mais nenhum médico em Cuba.
Porque tá todo sendo contratado por outros países. É engraçado que se cria uma fantasia sobre isso. Mano, você Você assistiu assistiu o documentário do Michael Moore? Você assistiu o Cameraman? O documentário Cameraman? Não assisti. Então, é engraçado que você gosta tanto de Cuba e você não assistiu o documentário que o cara foi lá durante 40 anos filmar Cuba. E você vê a decadência que aconteceu em Cuba durante 40 anos, depois justamente da Revolução. Mano. A ponto das pessoas não terem comida, as pessoas não terem medicamento, as pessoas não terem... Cara, você vê a injeção que o cara dá lá nas pessoas, a injeção de metal e vidro, se o cara mostra a injeção daquela pra mim, eu me curo na hora. Mas deixa eu te Pelo amor de perguntar. Deus, na hora eu curo. Perguntar, qual a injeção que o pessoal tomava antes da Revolução? Era exatamente Não, essa não. mesma, exatamente Não. essa. Você sabe qual que é? Era as Sabe qual que é a injeções da resposta? época. A resposta é nenhuma. Não, senhor. Não, Não é fala um nenhuma. absurdo desse. Não, é claro. Você pode pegar, velho, os dados de desenvolvimento humano. Não tinha, Ele- tinha carro, mas não tinha injeção. Não Carro tinha nada novo lá. tinha, mas injeção não tinha. Mano, não tinha nada lá. Engraçado Nada. que os carros que você tem lá até hoje são os carros novos daquela época. Então, carro novo tinha inclusive meia carro dúzia- vindo do... Meu, tinha meia você dúzia tem de carro. absurdamente mais carros que isso hoje lá. É, porque que eles- são os carros da Mano, eles época. compraram um monte de carro da União Soviética, velho. E os monte. carros que estão lá são americanos. Você vê um monte de carro americano Meu lá, amigo, um monte. meu amigo, deixa é só se... Deixa eu te perguntar, inclusive, você acha fizeram que um tinha mais programa. hospital em Cuba antes da Revolução do que depois? A população cresce e vai abrindo mais hospitais. Não, proporcionalmente. Em relação à população, não tenho a mínima ideia. Alguém dá no Google aí, porque o bom da internet é isso, depois você vai ver. Então o fato de você ter mais hospitais quer Não. dizer que eles estão tendo melhor tratamento. Com certeza. Porque em Cuba as pessoas pegam e você coloca numa cama, realmente todo mundo lá vai pro hospital quando precisa. Só que ele vai lá numa cama, não tem medicamento, não tem tratamento, Como não é que tem você acha nada. que era antes? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Mas como Vai no que era Haiti. que era antes, em 1940, no Brasil ou Não. em qualquer lugar do mundo? Mano, Você acha que era compara bom? com o Haiti. Você sabe como que era Compara com a chamado? República Dominicana. Pega todos os países da região ali da América Central, compara o serviço de saúde deles com o cubano. Você vai ver que Cuba dá de 10-0 em Sabe todos como eles. que eram chamados hospitais do século XIX na Europa? Sabe como eles eram chamados? Não. De casas de morte. Porque a chance de você morrer no hospital Mas você tá dando volta- você tá dando era volta 9 no vezes negócio. maior. Proporcionalmente, se você comparar É que você tá comparando com o passado tudo era ruim. Não tô. Você não tinha conhecimento Cara, nem da microbiologia. Velho, deixa É lógico que era Não, ruim. Eu tô fazendo uma comparação de tempos modernos. Você tem, em Cuba, você não tinha acesso à saúde pra ninguém. Era um negócio que o pessoal morava na mais profunda miséria, que Sim, nem o como Haiti Como hoje. era no Brasil, por exemplo. É, não. As pessoas também não tinham acesso à Cuba saúde era quase. várias e várias vezes pior que o Brasil. Cuba era um país miserável. As Cê- fotos do passado não mostram isso, mas tudo É bem. claro, que era tudo muito bom. Eu gosto Você do direito vê, por causa disso. inclusive, Não, mercearias lotadas. não, claro. Mas As fotos antes disso, Deixa eu mas te fazer tudo uma bem. pergunta. Os países, então, que não foram destruídos pelo comunismo ali no Caribe e na América Central, qual deles que é maravilhoso? Hoje, naquela região ali, você não tem E praticamente qual- país então, bom. Não tem nenhum. Mas eu te pergunto, 100 anos atrás tinha algum bom? Também não. Exato. Agora, Só que Cuba piorou. Não, Cuba melhorou. Cuba é o melhor Vários- país em desenvolvimento humano de todos na Nossa região. senhora. Então as pessoas estão fugindo de alegria. Não. Eles fogem de lá, estão tão felizes que eles fogem. Você ouviu o que eu falei? Você falou que o tal país melhorou pra caramba. Melhorou. Antes as ainda é uma pessoas não merda. fugiam. Antes. Fugiam. E agora foge? Deve ser de tanto que Os caras não melhorou. têm as vantagens do mundo moderno ali mais. Também Mano, tem tudo. Vocês têm razão. Eu acho que vocês, o exagero de vocês é onde vocês trombam. Porque até certo ponto vocês têm razão os dois lados. O que você tá falando das empresas tem razão se você parasse na tomada gringa. Que os caras, pô, séculos, se enchendo de Velho, poder e dinheiro, a maior os caras parte tomam dos- tudo. Mano, Agora o cara faz uma empresa também, depois toma a empresa ainda, os caras...